Bem, tudo bem? Então hoje a gente vai tratar aqui a respeito do modernismo, mas vamos fazer o seguinte, né? Como já foi estudado o modernismo da primeira geração, o modernismo da segunda geração, que é a chamada poesia de 30. Então nós vamos fazer assim, nós vamos fazer análise de poemas, só para a gente poder comparar, tá? Então nessa aula aqui a gente vai fazer essa análise assim, comparativa entre poemas diversos, ok? Então vamos lá. Olha aqui, começando pelo poema Inspiração, do Mário de Andrade. Então a gente viu que o Mário de Andrade é um dos mentores da Semana de Arte Moderna, que deu início ao modernismo no Brasil. A gente viu também que esse modernismo, entre outras coisas, pregava o princípio da liberdade de criação, pregava a tematização do Brasil, a reflexão sobre o Brasil. E também, é claro, né, a ideia do futurismo, a ideia né, daquilo que estava acontecendo de avanço naquela época, né, a década de 20 do século 20, já faz 100 anos já, né? Então, olha só o poeminha, deixa eu pegar aqui, ó. São Paulo, comoção da minha vida, né, o Mário de Andrade falando. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, uma referência a Arlequim. Então, lá um personagem do carnaval, que justamente se veste com traje de losangos, cinza e ouro, né, as cores do traje. Luz e bruma, quer dizer, luz e sombra, né, pensando em São Paulo. Forno e inverno morno, elegância sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, quer dizer, a presença da cultura francesa nesse momento aí, muito forte, muito influente, bofetadas líricas no Trianon, Algodoal. Então, né, quer dizer, bofetadas no Trianon significa as mudanças propostas pelos modernistas. E aí ele termina: São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Então, galicismo, mais uma vez, a influência francesa sobre a cultura brasileira. Então, aquilo que vai ser depois mais bem trabalhado com o princípio da antropofagia, então a mistura de culturas, galicismo aberrado nos desertos da América. Aqui nós já temos um poema do Oswald de Andrade, chamado Vício na Fala. Veja, para dizer Emílio, dizem milho, para melhor, dizem mió, para pior, pior, para telha, dizem teia, para telhado, dizem telhado, e vão fazendo telhados. Então veja que a variação linguística, que é própria também do modernismo. O modernismo, para ir contra lá o princípio parnasiano, né, de busca do belo, da perfeição poética, o modernismo introduziu, incorporou e também, digamos, estimulou a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia. Então, no dia a dia, muitas vezes a pessoa não fala melhor, fala melhor. Ah, isso é melhor que outro, né? Antes estava pior, né? Depois parece que piorou, né? Então, mais ou menos isso que acontece. Então, um princípio modernista. Olha aqui outro, né? Nessa mesma linha. São poemas retirados da poesia Pau-Brasil, o livro dele, tá? Quer apanhar soldado? Quer apanhar pernas e cabeças na calçada. Então, a cultura popular, né? Quer dizer, o poema se chama O Capoeira, então a luta oriunda da África, né, dos africanos, que adaptada aqui à realidade brasileira, mais uma vez essa linguagem coloquial, o dia a dia, incorporada à poesia. Então, isso tudo próprio do modernismo de 22. Olha aí. Aqui um outro, numa outra linha, o Cassiano Ricardo, ó, ladainha, como uma oração mesmo, aquela oração repetitiva. Então, veja o que ele diz. É um poema que está no livro Martim Sererê, que conta a origem do Brasil. Por se tratar de uma ilha, deram-lhe o nome de Ilha de Vera Cruz, ilha cheia de graça, ilha cheia de luz, de pássaros, ilha cheia de luz. Olha a repetição aí, a anáfora, né? Ilha cheia, ilha cheia, ilha cheia. Ilha Verde, onde havia mulheres morenas e nuas anhangás a sonhar com história de luas, e cantos bárbaros de pajés em poracés batendo os pés. Então, né, a cultura indígena, a origem lá, com a chegada dos portugueses.
Depois mudaram-lhe o nome para Terra de Santa Cruz, terra cheia de graça, terra cheia de pássaros, terra cheia de luz. Então, por isso a ladainha. A grande terra girassol, onde havia guerreiros de tanga e ondas ruivas, deitadas à sombra das árvores, mosqueadas de sol. Olha só que bonito, não é isso? Muito bem. Então, a gente sabe que depois, né, fizeram uma ilha, porque acharam que era uma ilha, depois terra, depois virou o Brasil mesmo, o Brasil. E olha aí, então o final do poema Ladainha. Mas como houvesse em abundância certa madeira cor de sangue, cor de brasa, cor avermelhada, não é? E como o fogo da manhã selvagem fosse um brasido no carvão noturno da paisagem, e como a terra fosse de árvores vermelhas, olha o pau-brasil, e se houvesse mostrado assaz gentil, deram-lhe o nome de Brasil. Brasil cheio de graça, Brasil cheio de pássaros, Brasil cheio de luz. Então, bem ao encontro dessa temática mesmo de recuperação das origens do Brasil, Zil, Zil, Zil. Tá bem? Olha, continuando. Agora aqui nós já temos um poema do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira é aquele que escreveu Os Sapos, que escreveu Poéticas, são poemas famosos que falam sobre a poesia parnasiana em contraposição à poesia moderna. Este outro é um pouco mais complexo, mas fala isso também. O cacto aqui representa o poeta moderno. Não é? O cacto não é seco, quer dizer, ele tem água interna ali, mas ele representa o que? A secura, ele representa a limpeza, a simplicidade que marca a poesia moderna. Mas antes ele começa assim, ó. Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária, então de estátuas antigas, como Laocoonte constrangido pelas serpentes. Laocoonte era um sacerdote de Apolo, né, lá durante a guerra de Troia. Laocoonte, como não previu, como tentou alertar, melhor falando, os troianos para não receberem o presente dos gregos, lá na Odisseia, na Ilíada, naquele poema épico, Laocoonte foi condenado à morte por serpentes. Tá? Então, aqui o cacto lembra a cultura tradicional, antiga. O Golino e os Filhos Esfaimados. O Golino é um personagem que está na Divina Comédia, do Dante Alighieri, poema da Idade Média, que marca o início do Renascimento italiano. E o Golino é um personagem que existiu mesmo, uma pessoa que existiu, foi condenado à morte por inanição, juntamente com os filhos. Mas, segundo consta, o Golino sobreviveu mais tempo porque, né, acabou comendo a carne dos filhos mortos, tá? Então, os filhos esfaimados, e ele está no inferno, na parte do inferno da Divina Comédia. Evocava também o seco Nordeste, carnaubais, caatingas, né? O cacto lembra isso, evocava, lembra. Era enorme, mesmo para essa terra de feracidades excepcionais. Feracidade de assim, quando a terra dá fartura, né? Ela é bastante fértil, fertilidade. Então, o cacto lembra o passado, lembra a cultura antiga. Mas veja, o que aconteceu? Um dia, né, a parte narrativa, um tufão furibundo abateu pela raiz, o cacto tombou atravessado na rua, quebrou os beirais do casario fronteiro. Olha quanta coisa o cacto fez. Impediu o trânsito de bonde, automóveis, carroças, arrebentou os cabos elétricos e durante 24 horas privou a cidade de iluminação e energia. Então é como se fosse a poesia moderna. Claro que o poema não vai fazer isso tudo, quebrar, né, os beirais, impedir o trânsito, etc. Mas, de qualquer forma, né, a poesia moderna veio romper com aquilo que era tradicional, com aquilo que era conhecido, com os alicerces, então, das ruas, das casas, dos postes. Né? É isso que significa. E aí ele conclui, ó, era belo, áspero e intratável. Então, aqui há uma série de análises que podem ser feitas. Uma delas é realmente considerar o cacto como o poeta moderno. Olha aqui, um poema do Murilo Mendes. O Murilo Mendes já é um poeta da poesia de 30,
Porém, ele escreveu um livro chamado História do Brasil, em que ele reconta a história do Brasil poeticamente. Portanto, esse livro está mais ligado à poesia de 22, embora tenha sido publicado em 1932. Então, aqui eu selecionei um poema. Veja que é um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, colocado de modo poético. A terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear no chão, espeta um caniço. No dia seguinte, nasce bengala de castão de ouro. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muitos, de plumagem muito vistosas. Tem macaco até demais. Diamantes tem à vontade, pelo menos a ideia, né? Esmeralda é para os trouxas. Reforçai, Senhor, a arca. Cruzados não faltarão. Vossa perna encarnereis, salvo o devido respeito, ficarei muito saudoso se for embora daqui. Então, é claro, Murilo Mendes muda a parte original da carta, mas a ideia em si é a mesma, tá bem? Bom, aqui nós já temos um poema do Murilo Mendes e do Jorge de Lima, daquele livro que eles escreveram juntos, Tempo e Eternidade. Então, aqui nós já estamos na poesia de 30. E a poesia de 30 é marcada por essa preocupação, digamos, espiritualista, temas universais. Então, veja, né, a poesia de 22, conforme a gente estudou ali, fala sobre o poeta moderno, fala sobre o passado do Brasil, a origem do Brasil, então o pau-brasil, a antropofagia, a mistura, galicismo a berrar na América. E a poesia de 30 já tem esse caráter mais universal. Mel silvestre tirei das plantas, sal tirei das águas, luz tirei do céu. Escutai, meus irmãos, poesia tirei de tudo para oferecer ao Senhor. Não tirei ouro da terra, nem sangue de meus irmãos. Estalajadeiros, não me incomodeis. Bufarinheiros e banqueiros, sei fabricar distâncias para vos recuar. A vida está malograda, creio nas mágicas de Deus. Os galos não cantam, amanhã não raiou. Vi os navios irem voltarem, vi os infelizes irem voltarem, vi homens obesos dentro do fogo, vi zigue-zagues na escuridão. Capitão Mor, onde é o Congo? Onde é a ilha de São Brandão? Capitão Mor, que noite escura, uvam molossos na escuridão. Ó indesejáveis, qual o país que desejai? Mel silvestre tirei das plantas, sal tirei das águas, luz tirei do sol, do céu, só tenho poesia para vos dar, abancai-vos, meus irmãos. Então, é claro, né, tem uma referência aqui, evidentemente, à origem do Brasil também, nesse poema, mas observe que ele está também tratando de temas universais, que é a própria poesia. Tá? Poema que aconteceu, Carlos Drummond de Andrade. Esse livro está no livro Alguma Poesia, que é o livro que, aliás, inaugura a poesia de 30. Veja só o que ele diz. É nesse livro que está lá, no meio do caminho, né, tinha uma pedra, o poema de Sete Faces, que diz assim: quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra, disse Carlos, vai ser gauche na vida, não é? Mas vamos ver esse outro poema aqui, ó. Nenhum desejo neste domingo, nenhum problema nesta vida. Ó, o mundo parou de repente, não parou? Parou, né? Os homens ficaram calados, né? Sem se tocar também. Domingo sem fim nem começo, todo dia é domingo agora. A mão que escreve este poema não sabe que está escrevendo, mas é possível que se soubesse nem ligasse. Então as coisas estão indo, né? Veja que é um poema da década de 30, mas tem muito a ver com o momento universal de agora, né? Esse momento pelo qual a gente está passando. Mais um poeta da geração da poesia de 30, Vinícius de Moraes, introspecção. Então, né, o próprio título já sugere essa questão universal. Ó. Nuvens lentas passavam quando eu olhei o céu, eu senti na minha alma a dor do céu, que nunca poderá ser sempre calmo. Quando eu olhei a árvore perdida, não vi ninhos nem pássaros. Eu senti na minha alma a dor da árvore, esgalhada e sozinha, sem pássaros cantando nos seus ninhos. Quando eu olhei minha alma, olha, vi a treva. Eu senti no céu e na árvore perdida a dor da treva que vive na minha alma. Então, luz e sombra, né? Então, a religiosidade presente na poesia. E, finalmente, nós temos aqui epigrama número 2, da Cecília Meirelles,
Então, poetisa muito importante, né, da poesia de 30, escreveu aquele retrato, né, onde deixei perdida a minha face e tal. Trabalha a relação entre eternidade e efemeridade, aquilo que passa logo. És precária e veloz felicidade, custas a vir, e quando vens, não te demoras. Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo, e para te medir se inventaram as horas. Felicidade és coisa estranha e dolorosa. Fizeste para sempre a vida ficar triste. Olha, a felicidade é algo fugaz, que acaba logo. Porque um dia se vê que as horas todas passam, olha aí, a efemeridade, e um tempo despovoado e profundo persiste. Então, é o princípio, né, da temática universal que domina aí a poesia de 30. Tá bem? É isso, então. A gente vai continuar aí depois nas outras aulas.